Mega desastres. Infecção alienígena. Germes microscópicos que não se vê a olho nu. Em toda a história, esses invasores misteriosos criaram caos na humanidade, com surtos devastadores de doenças. As melhores mentes da ciência buscam as origens dessas epidemias. Agora, um astrobiólogo respeitado sugere que uma das piores epidemias pode ter vindo do espaço. Eu acho que toda nova doença epidêmica veio originalmente do espaço em algum momento. Se essa teoria controversa estiver correta, pode ajudar a solucionar o mistério da origem de algumas das epidemias mais mortais da história. Por milhares de anos, as pessoas não faziam ideia do que causava doenças e como elas se espalhavam. Então, em meados do século XIX, os cientistas descobriram que algumas doenças eram causadas por micróbios chamados bactérias. 50 anos depois, os cientistas descobriram agentes causadores de doenças ainda menores, chamados vírus. Só nos anos 20, 30 ou 40, nós tivemos dispositivos como microscópios eletrônicos, que nos permitiu ver esses vírus bem pequenos, visualizá-los e saber um pouco mais sobre eles. Apesar da origem de algumas doenças continuar sendo um mistério, a ciência já conseguiu responder muitas das perguntas sobre como os germes são transmitidos. Em toda a história, doenças foram transmitidas por viajantes. Quando as pessoas viajam, os germes que residem nessas pessoas viajam junto com elas. Por milhares de anos, barreiras geográficas como oceanos, desertos e montanhas forneceram proteção. Mas essas defesas naturais foram rompidas quando as inovações tecnológicas permitiram que os humanos viajassem pelo planeta. Em 1492, Cristóvão Colombo foi um dos primeiros a romper essa barreira quando navegou da Espanha até o que hoje chamamos de Bahamas. Quando Colombo voltou para a Europa, seu rei e rainha celebraram seu triunfo. O que ninguém se deu conta foi que ele e sua tripulação trouxeram um micróbio mortal. A bactéria que eles carregavam se chamava sífilis, uma infecção que é transmitida pelo contato sexual, ataca o sistema nervoso e destrói o cérebro. Nos 5 séculos seguintes, a sífilis devastou a Europa. Invariavelmente, os germes se mostraram mais virulentos quando inseridos em uma nova população. Infectologistas chamam o fenômeno de ingenuidade viral. Essas comunidades nunca tiveram nenhuma experiência com aquela bactéria ou vírus. Então elas tinham uma resposta imunológica maior e era muito mais devastador que se eles tivessem criado alguns anticorpos, alguma resposta imunológica àqueles germes. Em muitos casos, uma vez que a pessoa tinha a doença e sobrevivia, não seria infectado novamente. O sistema imunológico do corpo humano se lembra dos invasores que tentaram atacá-lo. E às vezes a resposta imunológica é brilhante. Em 1519, os conquistadores levaram uma doença contagiosa chamada varíola para o México. Contagioso significa que é transmitida pelo toque. Então, a varíola é uma doença contagiosa. Porque se você tem uma ferida aberta e toca em outra pessoa com aquela ferida aberta, ela provavelmente vai acabar contraindo a mesma doença que você. Foi a varíola, mais do que as espadas espanholas, que devastou a população local. 200 anos depois, o capitão James Cook cruzou o Pacífico Sul e deixou um rastro de morte pelo caminho. Essas pessoas moravam em ilhas onde não tinham contato com o mundo exterior. Muitas dessas civilizações quase foram destruídas pela importação de doenças ocidentais. No século XIX, os americanos que viviam em cidades portuárias temiam que imigrantes viessem para o seu meio. Navios da Europa Oriental chegavam com muitos dos passageiros já mortos. Os imigrantes judeus europeus eram chamados de socialmente indesejáveis, assim como os italianos, chineses, balcânicos e muitos outros. Em 1892, o presidente Benjamin Harrison proibiu a imigração quando epidemias de cólera e tifo causaram pânico. A febre tifoide é chamada de doença suja, porque está associada a condições de moradia sujas. Ela vem do piolho, e quando eles mordem um ser humano, ele pega a febre tifoide, que é caracterizada por febres altas.
Você fica maluco com a febre alta, com a coceira no seu corpo e com as convulsões. E, por fim, 25 a 35% dos infectados morrem. Em 1918, o mundo estava em meio a uma guerra em uma escala nunca vista. Da carnificina surgiu um vírus mortal. Não dá para separar a Primeira Guerra Mundial da epidemia de 1918. Elas são interligadas. Devemos lembrar que essa foi a epidemia mais fatal de toda a história humana. As pessoas chamavam a gripe de 1918 de gripe espanhola, pois acreditavam que tinha começado na Espanha. Mas mesmo hoje ninguém sabe a origem da epidemia. Numa época antes das viagens aéreas, isso apareceu em quase todos os lugares do mundo simultaneamente. Hoje nós sabemos que essa epidemia pode ter matado até 100 milhões de pessoas. Testemunhas descreveram que a progressão da doença é chocante. Os pulmões das vítimas ficavam cheios de sangue. Em muitos casos, a pessoa morria em questão de horas. As autoridades logo foram forçadas a colocar as vítimas em quarentena. Eles cancelaram eventos esportivos, os filmes no teatro de vaudeville, salões onde as pessoas se reuniam. E quando você pensa em uma doença como a gripe, que é transmitida pela dispersão de gotículas respiratórias ou partículas respiratórias, como na tosse, no espirro e coisas assim, a ideia de separar todos os doentes dos sadios acabava fazendo muito sentido. Tantos americanos morreram que os corpos eram empilhados nas ruas como troncos de madeira. Em algumas cidades, as pessoas enterravam corpos em valas comuns. Mas ninguém sabia o que tinha causado a epidemia. Hoje, muitos especialistas temem outra epidemia global. Alguns até sugerem que a próxima calamidade devastadora possa vir do espaço. A ciência fez um progresso enorme para entender a transmissão de germes. E ainda assim, as melhores mentes não conseguiram responder uma pergunta básica: de onde as doenças se originam? Em resposta a essa pergunta, Chandra Wickramasinghe, diretor do Centro de Astrobiologia de Cardiff, tem uma nova teoria bem controversa. Ele acredita que algumas das epidemias mais mortais da humanidade tenham emanado não da Terra, mas do espaço. O trabalho de Chandra começou há mais de 3 décadas, juntamente com um astrônomo já falecido, Sir Fred Hoyle. Eles investigaram a possibilidade da vida não existir apenas na Terra. A vida é, de fato, um fenômeno cósmico que não está ligada só à Terra. Somos parte de uma cadeia interligada de seres que vai através dos cometas para as partes remotas do nosso universo. Essa teoria é conhecida como panspermia, a hipótese de que a vida na Terra tenha se originado em outro lugar do universo. Deve existir uma gama enorme de tipos de micro-organismos em volta do cosmos. Nós interagimos e, de fato, evoluímos de um subconjunto desses micro-organismos. Temos que concluir que nossos ancestrais genéticos ainda se escondem entre as estrelas. Chandra acredita que a semente da vida foi transportada para a Terra por cometas há 4 bilhões de anos. Nós sabemos que foi uma época de intenso bombardeio de cometas. A Terra e a Lua foram afetadas por impactos de cometas, e eu acho isso incrível. É incrível que a evidência mais antiga de vida na Terra, coincida com essa época de intenso bombardeio, sugerindo fortemente que os cometas trouxeram a primeira vida para a Terra. Os cometas são formados por material contido nas nuvens de poeira gigantes do espaço interestelar. Existem mais ou menos 100 bilhões desses objetos, cada um medindo uns 10 quilômetros, cercando todo o sistema planetário, todo o sistema solar, a uma distância de cerca de 1/3 de um ano-luz. Decolando, nave no espaço.
Em 2006, a missão Stardust da NASA coletou poeira de cometa, deixando os astrobiólogos mais próximos de entender do que esses cometas são feitos. Poeira de cometa contém carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que são os blocos de construção da vida. Poucos no ramo da ciência esperavam que os cometas tivessem qualquer tipo de material orgânico. Esse preconceito influenciou os tipos de experimentos que foram realizados na missão Stardust. Não havia motivo, no momento do planejamento da missão Stardust, para procurar evidência de vida, de formas de vida microscópicas espalhadas na poeira de cometa. Então, a maneira que as partículas da Stardust foram coletadas impediu a sobrevivência de quaisquer partículas vivas. Em 2001, Chandra, em colaboração com a Organização Indiana de Pesquisa Espacial, lançou um balão na estratosfera, 45 quilômetros acima da Terra, para coletar amostras de poeira de cometa. Nós encontramos evidência de células bacterianas, muitas delas, na verdade. Essa era uma evidência de que as partículas na estratosfera que vieram de cometas têm sinais de vida. Para Chandra, essa era uma prova da teoria da panspermia e a base para uma nova explicação sobre a origem de algumas doenças. Uma vez que você aceita que a vida não começou aqui na Terra, que ela veio dos cometas, você precisa levar a sério a possibilidade de que até doenças e epidemias possam ter sido causadas pela entrada de micro-organismos de cometas. Chandra acredita que alguns vírus podem sobreviver até nas condições mais difíceis do espaço. A noção de que organismos causadores de doenças venham do espaço pode explicar os padrões estranhos de certas epidemias históricas, incluindo a gripe de 1918. É muito diferente de qualquer outro vírus da gripe que já foi visto de maneiras básicas. Quase tudo sobre ela foi um mistério. Parecia ter vindo do nada e não tinha precedentes. A primeira anomalia da epidemia de 1918 foi que ela atingiu simultaneamente continentes distantes. A onda letal da epidemia de 1918 começou no mesmo dia em Boston e em Bombay. E isso foi antes das viagens aéreas. Essa ampla dispersão do vírus enfraquece a possibilidade de transmissão de uma pessoa para outra. Apesar de doenças como a gripe terem uma trajetória rápida, isso foi rápido demais. O segundo mistério da gripe de 1918 foi o padrão das mortes entre as pessoas de uma determinada faixa etária. Por que foi desproporcionalmente fatal para jovens adultos saudáveis que quase nunca correm o risco de morrer de gripe? A explicação dada pelos epidemiologistas é que durante os anos da guerra, muitos jovens lutaram juntos nas trincheiras, ou ficavam juntos em bases do exército. Quartéis lotados eram o local de proliferação perfeito para o vírus. Mas Chandra especula que a vulnerabilidade das pessoas de 20 a 30 anos foi causada por um fator totalmente diferente. Como essa faixa etária era mais ativa e mais propensa a se movimentar ao ar livre, eles estavam mais expostos ao vírus aéreo. Nós temos que entender por que se espalhou tão rápido em 1918. E a resposta óbvia é que ela veio do céu. A densidade demográfica parecia não ter influência na maneira que a doença se espalhava pelas áreas abertas do Alasca. Em 1918, mais de 50 mil pessoas moravam no Alasca, uma área do tamanho da Europa. A gripe se espalhou que nem fogo, instantaneamente por toda a região, uma vez que começou. Em alguns vilarejos esquimós, até 90% da população morreu. Infectologistas dizem que isso é um exemplo perfeito de ingenuidade viral, no qual uma população sem imunidade fica mais vulnerável a uma doença. Ainda assim, isso não explica como a epidemia passou de um vilarejo isolado para outro. Eles tinham que usar os meios mais complicados para ir de um lugar para outro no Alasca. E o contato pessoal era impossível naquelas situações.
Desde que o vírus desapareceu na primavera de 1919, continuou sendo um mistério. Um mistério que atraiu diversos cientistas a buscarem respostas preservadas no gelo. Temendo que uma epidemia similar possa acontecer em breve, os especialistas estão correndo contra o tempo. Se eles desvendarem o código genético do vírus, podem salvar milhões de vidas. Poderia a epidemia de gripe de 1918 ter se originado no espaço? A gripe de 1918 foi uma gripe nunca vista antes. Como uma praga bíblica, ela devastou o mundo. Nos Estados Unidos, a gripe apareceu em setembro e em 3 meses, 500 mil de americanos morreram. Os médicos estavam desesperados para saber de onde tinha vindo e como era transmitida. E o mais importante, poderia acontecer novamente? Décadas mais tarde, cientistas ainda não tinham desvendado seus segredos. Então, em 1951, um patologista chamado Johann Röntgen decidiu resolver esse mistério. Sabendo que o calor é o inimigo dos vírus, Röntgen alegava que se a gripe pudesse ser preservada em algum lugar, seria no gelo do Grande Polo Norte. A ideia dele era retirar tecido do pulmão de vítimas da gripe enterradas no gelo subterrâneo. Ele pensou nisso porque vírus podem ser preservados em freezers de baixa temperatura e outras fontes de frio, por longos períodos de tempo. Então, se essas pessoas morreram com o vírus, ele talvez ainda estivesse congelado e preservado como se estivesse em um freezer e poderia ser recuperado. Röntgen descobriu que 72 dos 80 residentes que moravam no vilarejo de Breivik morreram de gripe no mês de novembro de 1918. Havia pequenos vilarejos no Alasca, onde a taxa de mortalidade era alta, e ninguém sabia o porquê. Ele exumou diversos corpos de uma vala comum enterrados na tundra congelada. Röntgen tentou cultivar o vírus, mas nunca conseguiu. A tecnologia na época era limitada. 44 anos depois, em 1995, um patologista molecular chamado Dr. Jeffrey Taubenberger decidiu tentar novamente. Se ele conseguisse sequenciar o vírus, ele talvez conseguisse produzir uma vacina protetora. Dessa vez, Taubenberger tinha à sua disposição uma nova técnica revolucionária chamada PCR, ou reação em cadeia da polimerase. A reação em cadeia da polimerase é uma palavra chique para uma técnica conhecida na qual pequenas quantidades de ácido nucleico que não poderiam ser detectadas de outra forma podem ser amplificadas para que, ao invés de ter um número X de cópias, possa ter 10 vezes X, 100 vezes X, 1000 vezes X e 1 milhão vezes X de cópias. Quando o ácido nucleico é replicado, ele passa de indetectável para detectável. Uma vez que é detectável, a sequência pode ser determinada. Usando a PCR, Taubenberger analisou o tecido do pulmão que havia sido colocado em formalina e armazenado no repositório de tecidos do Instituto de Patologia dos Serviços do Exército. Os genes despedaçados do vírus eram tão frágeis que demorou 10 anos para sequenciar seu RNA. Taubenberger conseguiu confirmar que o vírus da gripe de 1918 tinha se originado de pássaros. Isso não é nenhuma surpresa, porque nunca vimos um vírus de gripe humana que não tenha vindo de algum pássaro. Mas o mistério se aprofundou. Não é como nenhum vírus de pássaro que já vimos. A gripe de 1918 parece ter causado o que os médicos chamam de tempestade imune. O que parece ter acontecido com esses jovens é que o sistema imunológico deles estava tão sobrecarregado que inundou o pulmão deles com fluidos, substâncias químicas, toxinas, macrófagos, vários componentes do sistema imunológico, e ele fez um trabalho tão bom que pode ter causado mais danos do que o próprio vírus causaria. Também alarmante, uma vez que a gripe passou para outra espécie, sofreu mutação, tornando mais fácil de ser transmitida entre pessoas. É essa característica que deixa os epidemiologistas de cabelo em pé. Se um vírus, outro vírus da gripe, aprendesse esse tipo de truque e nós tivéssemos uma epidemia de um vírus muito fatal, esse seria o cenário apocalíptico que mais nos preocuparia. Ninguém sabe o quão perigoso será o próximo surto de gripe.
Mas um cientista acredita que a próxima epidemia já está escondida no material congelado do espaço. Assim como a gripe de 1918 foi preservada no gelo da tundra do Alasca, vírus alienígenas podem estar preservados no gelo dos cometas. Uma vez congelados em pequenas partículas de gelo ou qualquer tipo de material, eles podem durar uma eternidade. Chandra acredita que pode existir um padrão na maneira como os cometas trazem germes à Terra. Eu acho que o cenário mais provável é um cometa depositar um micro-organismo patogênico na estratosfera e esse vírus causar uma nova epidemia. Chandra acredita que a epidemia de SRA de 2003 é um exemplo disso. Especialistas sabem que a SRA foi usada por um vírus que geralmente infecta os tratos respiratórios ou gastrointestinais de mamíferos ou pássaros, e foi identificado primeiramente na China. Nós achamos que veio da ingestão de uma espécie de gato selvagem, que é uma iguaria da cultura chinesa, e como essas pessoas viajaram para outras partes da China, elas podem ter infectado uma série de outras pessoas. Isso não foi nenhuma surpresa para os epidemiologistas. A Ásia é o epicentro de muitos vírus. A explicação convencional por trás disso é que na Ásia as pessoas vivem muito próximas a aves e galináceos. Mas Chandra tem outra teoria mais controversa. Os primeiros pontos de descida de um vírus que é injetado na estratosfera deve ser ao leste do Himalaia, porque essa é a cordilheira mais alta do planeta e quase faz um furo na estratosfera. Então as partículas pequenas, partículas de vírus, são introduzidas no meio ambiente da Terra um pouco ao leste do Himalaia. Se os germes estão caindo do espaço, confirma que pássaros seriam os primeiros receptores de um vírus da gripe. Eles têm um contato com a atmosfera maior que qualquer outra criatura do nosso planeta. Eles voam por milhares de quilômetros e inspiram e expiram o vírus. Mas a maioria dos astrobiólogos diz que essa teoria não é comprovada. Olha, não existe evidência direta de que a poeira de cometa tenha sido responsável por epidemias na Terra. No entanto, a revolução do genoma tem feito alguns cientistas aceitarem e outros refutarem a ideia de que poeira de cometa seja cheia de patógenos. Mas nós temos amostras de um cometa que foram trazidas pela missão Stardust, então tem como testar essa ideia de que existem organismos nos cometas. Coincidentemente, a mesma técnica usada para sequenciar a gripe de 1918, a PCR ou reação em cadeia da polimerase, pode ser usada para detectar qualquer vida microbial presente em poeira de cometa. Sempre que se aquece e resfria uma amostra, pode-se dobrar a quantidade de DNA nela. Esse é o método escolhido para explorar os micróbios da Terra. Na realidade, a PCR é um detector de vida tão sensível que os cientistas a usaram para descobrir micro-organismos em lugares onde ninguém nunca sonhou em encontrar vida. Habitats como fontes de água quente ou desertos congelados na Antártica ou ácido escoado com pH 1, até mesmo organismos que sobrevivem a altas doses de radiação, bactérias que vivem em combustível nuclear e em tanques de resfriamento. Astrobiólogos estão interessados em procurar micróbios no espaço, onde as condições são ainda mais extremas. Sem dúvida, o espaço é um ambiente complicado de se viver. Não existe água líquida, é um vácuo. Há poucos nutrientes ou nenhum. Na missão para descobrir vida extraterrestre, estuda-se planos de construir um teste de PCR remoto que possa ser realizado em amostras retiradas da superfície de Marte. Estamos tentando criar um detector de DNA para mandar para Marte, e é baseado no que sabemos sobre a vida na Terra. Nesse caso, a aeronave e as amostras ficariam em Marte. Usando a análise de PCR, geneticistas tentaram encontrar micróbios alienígenas buscando genes universais que definem a vida, como conhecemos, aqui na Terra. Até hoje, eles identificaram 500 desses genes núcleo. Você pode perguntar, desses 500 genes, quais deles acabaram mudando menos na história? Esses são os genes que você pode usar como base para buscar outros organismos.
É possível que alguns desses micro-organismos alienígenas que encontramos sejam patogênicos. Sem testes completos, nunca saberemos. Alguns especialistas acreditam que faz mais sentido testar se há vida em Marte, trazendo amostras para um laboratório aqui na Terra. Vamos buscar indicações de vida ativa, vamos procurar fósseis, vamos procurar esporos ou estados dormentes, vamos até procurar por biomateriais, resquícios de paredes celulares. Então, vamos procurar por qualquer coisa que possa estar associada à vida. No entanto, a missão não está livre de riscos. E o único perigo que nos preocupa, em termos globais, é algum tipo de organismo que se reproduza. Especialistas concordam que as chances dos germes marcianos escaparem e devastarem o planeta são remotas. A NASA implementou medidas de segurança para deixar em quarentena um verdadeiro enigma de Andrômeda. Mas será que isso será suficiente? Se uma infecção alienígena vinda do espaço atingisse a Terra, os órgãos de saúde talvez busquem ajuda nas lições do passado. A história nos ensinou que epidemias têm vida própria. O desafio de hoje é como detectar e isolar agentes causadores de doença antes que eles se espalhem. Cada doença tem seu próprio cronograma, seu tempo, seu modo de infectar, seu próprio intervalo serial, seus próprios infectantes, e tudo isso é levado em conta pelos órgãos públicos de saúde. O primeiro passo tomado pelos médicos quando suspeita-se de uma nova doença é entender como ela é transmitida. É transmitida por alimento ou água? É transmitida pela tosse das pessoas? É transmitida pela atividade sexual? Porque se você entender a transmissão, você talvez consiga bloqueá-la. Órgãos públicos de saúde sabem que uma vez que a propagação de uma doença sai do controle, o pânico pode se instalar e amigos se viram uns contra outros. Membros da família podem evitar seus parentes. Isso aconteceu na epidemia de poliomielite nos anos 30 e 40. Não era difícil cidades pequenas se isolarem do mundo exterior. Locais públicos como escolas, piscinas e parques de diversões foram fechados. E talvez enfrentemos outra epidemia global de gripe em nossa geração. Precisamos estar preparados para a próxima ameaça e não sabemos quando ela vem. Pode ser uma epidemia de gripe, pode ser outra coisa. Em um momento de crise, os médicos esperam que muitos hospitais atinjam sua capacidade máxima. Os médicos e enfermeiras ficarão doentes. Você pode perder 30% dos profissionais de saúde. E a capacidade de cuidar de um número incremental diminui consideravelmente. Vai faltar equipamentos de suporte à vida. Talvez tenhamos que usar o que chamamos de reserva nacional estratégica, de agentes antivirais ou até de ventiladores para dar suporte às pessoas. Como vimos com o furacão Katrina, centros de atendimento alternativos podem ser abertos. No tipo de epidemia que estamos prevendo, gostaríamos de manter as pessoas longe dos hospitais. O hospital é um lugar ótimo para se espalhar doenças. Especialistas dizem que se planejar é essencial. Você não vai pensar com clareza em meio a uma crise. E as pessoas importantes podem estar muito doentes também. Então você não vai querer tomar decisões grandes sem um contexto para tomá-las. Você vai estar muito emotivo na hora. Para poder estancar a propagação de uma possível epidemia, diretrizes foram estabelecidas com antecedência. Pede-se aos médicos que informem as autoridades da saúde sobre qualquer tipo de aumento em doenças infecciosas. Se houver motivo para alarme, as autoridades irão determinar uma quarentena parcial. Haveria uma série de ações nas quais reuniões públicas não aconteceriam, shows seriam cancelados, por exemplo, escolas fechadas. Em anos recentes, casos de uma gripe aviária chamada H5N1 alarmaram os epidemiologistas. A taxa de mortalidade entre os infectados é espantosa. O vírus H5N1, na Ásia e em outros lugares, matou mais de 50% dos infectados. Eles sabem que essa gripe passou dos pássaros para os animais. Em alguns casos isolados, pode ter sido transmitida de uma pessoa para outra. Se essa possibilidade aumenta a nossa ansiedade, imagina uma infecção alienígena trazida para cá por uma aeronave. Isso é coisa de ficção científica? Talvez. Mas especialistas levam essa possibilidade muito a sério.
A noção de que é perigoso levar material de um planeta para outro tem sido uma preocupação para muitos cientistas envolvidos na exploração espacial. O artigo 9 do Tratado do Espaço de 1967, assinado por mais de 90 nações, dita que todos os países evitarão a contaminação prejudicial da Terra. Quando mandamos astronautas para a Lua durante o programa Apollo, as cláusulas do Tratado do Espaço de 67 passaram pelo primeiro teste. Na época, os astronautas que voltaram ficaram de quarentena, assim como as rochas e amostras que eles trouxeram. A NASA continua preocupada que uma sonda espacial possa trazer um organismo que infectaria nossa biosfera. Qual a probabilidade daquela amostra ter alguma coisa que possa ser infecciosa ou perigosa para humanos? É muito baixa, mas não nula. Na busca de vida extraterrestre, cientistas da NASA há muito tempo consideram o planeta Marte o melhor candidato. No fim dos anos 70, depois que a Viking sondou Marte, parecia não haver vida no planeta vermelho. A preocupação em trazer organismos de volta para a Terra desapareceu. No entanto, novas descobertas surpreendentes fizeram astrobiólogos questionarem esse veredito. Em 2006, fotos tiradas da superfície de Marte pela sonda global mostrou a presença de sulcos recém-formados. Aparentemente há apenas 6 anos. Essas formações indicam que água líquida pode ter fluído em Marte na última década. Essa descoberta aumentou a probabilidade de que talvez haja vida em Marte. Na Terra, onde vemos água, vemos vida. Então, quando se procura vida, como a reconhecemos, o melhor lugar para procurar é onde existe água. Agora, depois de mais de 30 anos, a NASA pode estar se preparando para lançar uma nova missão para buscar vida em Marte. A coisa mais importante para a ciência seria trazer amostras para que pudéssemos fazer uma bateria de exames e ter especialistas da ciência para debater e ter as amostras aqui na Terra. Nesse caso, uma aeronave será enviada para Marte para coletar amostras de solo. Como o dispositivo coletaria as amostras e como essas amostras ficariam fechadas em algo que trave bem e que dê para trazê-las para a Terra, sem perder o conteúdo, é algo que precisamos trabalhar. A amostra consistiria de material retirado da superfície de Marte. Caberia talvez em uma xícara de café e seria composto por gases que seriam coletados ao mesmo tempo. Poeira, pequenas amostras de solo e pedras pequenas que seriam perfuradas. Esse recipiente poderia conter as primeiras evidências de vida extraterrestre, uma probabilidade que dispara alertas. Alguns temem que poderia conter micróbios tão perigosos para a raça humana quanto os que causaram a gripe de 1918. Se você mover organismos de um lugar para o outro, diferente de onde eles se espalhariam, você pode ter resultados surpreendentes quando as populações interagem entre si. A política da NASA é tratar qualquer amostra como perigosa até que se prove o contrário. Na missão de trazer uma amostra de Marte para a Terra, a NASA pensou em tudo o que possa dar errado. Voo espacial é um negócio arriscado. Provavelmente, a maior ameaça seria um acidente que exporia o nosso meio ambiente. Parece que temos um objeto lançado, 200, vindo para a Terra. Um acidente é uma possibilidade real, como comprovada pelo acidente da cápsula Gênesis em 2004. Engenheiros da NASA vão se proteger contra essa possibilidade, construindo uma aeronave feita para suportar pousos difíceis. Mesmo que a cápsula sofra um acidente, o recipiente com as amostras de Marte ficará intacto. A cápsula será retirada naquele ponto e transportada para um módulo de quarentena e daí para um laboratório. O laboratório atenderá aos padrões de contenção biossegurança nível 4. Biossegurança nível 4 é a contenção máxima utilizada pelo Centro de Controle de Doenças para lidar com organismos mais virulentos na Terra. Não porque achamos que teria um organismo virulento na amostra, mas porque nós não sabemos e temos que tomar um caminho conservador por causa dessa incerteza. Ou seja,
tratar da maneira mais rigorosa possível até sabermos mais. Estamos em um ponto da história em que, como Colombo, temos a tecnologia, estamos conhecendo um mundo novo fora do nosso planeta, as ideias apoiadas pela ciência. E isso abre toda uma nova ideia de vida desse universo em uma outra dimensão. A NASA tomou precauções para evitar que organismos alienígenas cheguem à Terra em uma sonda espacial. Mas e se uma infecção alienígena chegar à Terra por outra rota? Alguns especialistas em doenças infecciosas pregam a teoria de que a epidemia de gripe de 1918 veio do espaço. Se for verdade, poderia acontecer de novo. Um dia no futuro, um enigma de Andrômeda de verdade poderia acontecer na Terra. Uma epidemia global, trazida por um cometa. Eu acho que é inevitável. Sem dúvidas, uma infecção causada por um cometa pode acontecer em algum momento do futuro. Os cometas passam a 14 milhões de quilômetros da Terra e deixam rastros, depositando poeira em nossa atmosfera. Há um tipo de cabeça estelar onde passam algumas caudas longas de cometa. Essas caudas longas são o material evaporado da superfície do cometa. A gravidade da Terra puxa essas partículas para a superfície. A poeira começa a cair na Terra. Geralmente, a gravidade da Terra puxa a poeira lentamente. Pode levar décadas para as partículas chegarem à superfície da Terra. Mas a cada 11 anos, o Sol entra no que os astrônomos chamam de mancha solar. O Sol é uma estrela bem ativa. Na superfície, ele expele partículas, elétrons e há uma grande quantidade de campos magnéticos. Durante um pico de atividade de mancha solar, grandes quantidades de partículas energéticas são lançadas da superfície solar. As partículas carregadas levam à produção de campos elétricos bem potentes. O efeito do campo elétrico puxa o vírus para a Terra rapidamente, fornecendo o ingrediente final para uma epidemia. Você precisa do pico da mancha solar mais a introdução do vírus de início para começar uma epidemia de gripe. Pássaros migratórios inalam a poeira, ingerindo as partículas do vírus contidas nela. Um reservatório aviário de vírus é facilmente criado de uma fonte externa. Os pássaros agora carregam um vírus letal em seu trato intestinal. Algumas mutações e o vírus passa para outra espécie. O vírus rapidamente se espalha para cidades do globo. Entre elas, Washington. Vários pacientes infectados chegam no pronto-socorro de um hospital local. A sala de espera fica lotada e eles são forçados a sentar ao lado de outros pacientes. Alguém espirra. 85 milhões de bactérias e 4.600 partículas virais invisíveis explodem no ar. Lançadas a uma velocidade de 46 metros por segundo, as partículas viajam a uma distância de até 3 metros. Elas pairam no ar por mais de meia hora. Durante esse tempo, cada gotícula de mucosa gera 19 mil colônias de bactéria. E um mega desastre biológico em andamento. Vários pacientes reclamam de fadiga extrema e peito carregado. Os médicos pedem exames. Parece uma gripe comum. Daí um jovem começa a tossir sangue. Uma enfermeira nota que os pés dele estão ficando roxos por falta de oxigênio. Em algum momento vai haver um padrão diferente da doença. O problema é que até lá, outras pessoas podem estar infectadas. O hospital notifica os órgãos públicos de saúde. Os médicos não definem um diagnóstico. Muitas dessas infecções emergentes são facilmente ignoradas. Primeiro, porque não estamos esperando. E segundo, elas podem parecer qualquer outra coisa. A essa altura, centenas de pessoas foram expostas. Essas pessoas, por sua vez, expõem outros. Em um prédio comercial próximo, uma agência de vigilância sanitária observa os monitores. Em uma cidade, um departamento de emergência começaria a notar um aumento no número de pessoas com
com problemas respiratórios. A essa altura, o administrador do hospital recebe notícias mais alarmantes. No aeroporto Dulles, um passageiro chegado de Hong Kong foi retirado do avião morto. As roupas dele estavam sujas de sangue seco. O resultado da autópsia está pendente, mas suspeita-se que a causa da morte seja uma variação do vírus H5N1. Se um vírus igual ao vírus da gripe aviária, o vírus H5N1 na Ásia, que matou mais de 50% das pessoas infectadas, se esse vírus virasse uma epidemia, seria uma tragédia de proporções inimagináveis. Em outras cidades em todo o país, o mesmo cenário assustador se repete. As autoridades de saúde pública seguem as diretrizes elaboradas para uma epidemia de nível 5. Casas com pessoas doentes ficam em quarentena. Muitos voos comerciais são cancelados. Diminui-se as horas de trabalho para baixar o fluxo nos transportes públicos. Creches e escolas são fechadas. O acesso público aos monumentos de Washington é negado. Infelizmente, uma epidemia de gripe pode afetar todos os aspectos da sociedade de formas bem básicas e a previsão é que, no pior dos casos, talvez haja uma taxa de faltas no trabalho de 30% a 40% em todas as empresas. A essa altura, os pacientes estão indo para hospitais locais, que logo atingem sua capacidade máxima. Numa coisa tão grande nessa escala, nós e outros órgãos municipais e estaduais esperamos que muitos dos pacientes sejam mantidos longe dos hospitais. Médicos e enfermeiras ficam doentes. Os serviços de emergência estão sobrecarregados. A questão é que, em uma epidemia muito grande, vamos ficar sem respiradores, não só nessa região, mas em todo o país. Médicos do pronto-socorro fazem o possível para examinar os pacientes. Em uma situação de desastre, a filosofia predominante usada para decidir quem recebe os recursos é o maior bem para o maior número. Aqueles que têm menos probabilidade de sobreviver não recebem os recursos preciosos. Você tem que tomar decisões salomônicas que podem ser muito difíceis. Nesses casos, a morte é inevitável. Apesar da tentativa da mídia de conter o medo da população, o pânico se instala. Pacientes que não precisam de respiradores são enviados para estádios esportivos abertos. Tem muito espaço aberto no estádio dos Ravens, onde todas as concessões são muito boas e confortáveis. Há boas instalações, muitos banheiros, água corrente e assim por diante. O maior problema é transportar os corpos e restos mortais para necrotérios municipais, estaduais ou regionais. Os corpos estão acumulando tão rápido que os necrotérios atingem a capacidade máxima. Em cemitérios locais, covas recém-abertas se multiplicam, mas não acompanham o número de mortos. Com 3 semanas de epidemia, Washington é uma cidade fantasma. E Washington não está sozinha. Cidades em todo o país estão lutando contra o que se tornou uma catástrofe biológica, afetando milhões de vidas. Por enquanto, esse cenário ainda é ficção. Mas se acontecesse, será que a ciência poderia nos ajudar a encontrar uma maneira de nos protegermos contra esse tipo de epidemia? Da história. Por milhares de anos, as pessoas não faziam ideia do que causava doenças e como elas se espalhavam. Então, em meados do século XIX, os cientistas descobriram que algumas doenças eram causadas por micróbios chamados bactérias. 50 anos depois, os cientistas descobriram agentes causadores de doenças ainda menores, chamados vírus. Só nos anos 20, 30 ou 40, nós tivemos dispositivos como microscópios eletrônicos, que nos permitiu ver esses vírus bem pequenos, visualizá-los e saber um pouco mais sobre eles. Apesar da origem de algumas doenças continuar sendo um mistério, a ciência já conseguiu responder muitas das perguntas sobre como os germes são transmitidos. Em toda a história, doenças foram transmitidas por viajantes. Quando as pessoas viajam, os germes que residem nessas pessoas viajam junto com elas. Por milhares de anos, barreiras geográficas como oceanos, desertos e montanhas forneceram proteção.
Mas essas defesas naturais foram rompidas quando as inovações tecnológicas permitiram que os humanos viajassem pelo planeta. Em 1492, Cristóvão Colombo foi um dos primeiros a romper essa barreira quando navegou da Espanha até o que hoje chamamos de Bahamas. Quando Colombo voltou para a Europa, seu rei e rainha celebraram seu triunfo. O que ninguém se deu conta foi que ele e sua tripulação trouxeram um micróbio mortal. A bactéria que eles carregavam se chamava sífilis, uma infecção que é transmitida pelo contato sexual, ataca o sistema nervoso e destrói o cérebro. Nos 5 séculos seguintes, a sífilis devastou a Europa. Invariavelmente, os germes se mostraram mais virulentos quando inseridos em uma nova população. Infectologistas chamam o fenômeno de ingenuidade viral. Essas comunidades nunca tiveram nenhuma experiência com aquela bactéria ou vírus. Então elas tinham uma resposta imunológica maior e era muito mais devastador que se eles tivessem criado alguns anticorpos, alguma resposta imunológica àqueles germes. Em muitos casos, uma vez que a pessoa tinha a doença e sobrevivia, não seria infectado novamente. O sistema imunológico do corpo humano se lembra dos invasores que tentaram atacá-lo. E às vezes a resposta imunológica é brilhante. Em 1519, os conquistadores levaram uma doença contagiosa chamada varíola para o México. Contagioso significa que é transmitida pelo toque. Então, a varíola é uma doença contagiosa. Porque se você tem uma ferida aberta e toca em outra pessoa com aquela ferida aberta, ela provavelmente vai acabar contraindo a mesma doença que você. Foi a varíola, mais do que as espadas espanholas, que devastou a população local. 200 anos depois, o capitão James Cook cruzou o Pacífico Sul e deixou um rastro de morte pelo caminho. Essas pessoas moravam em ilhas onde não tinham contato com o mundo exterior. Muitas dessas civilizações quase foram destruídas pela importação de doenças ocidentais. No século XIX, os americanos que viviam em cidades portuárias temiam que imigrantes viessem. Mega desastres. Infecção alienígena. Germes microscópicos que não se vê a olho nu. Em toda a história, esses invasores misteriosos criaram caos na humanidade, com surtos devastadores de doenças. As melhores mentes da ciência buscam as origens dessas epidemias. Agora, um astrobiólogo respeitado sugere que uma das piores epidemias pode ter vindo do espaço. Eu acho que toda nova doença epidêmica veio originalmente do espaço em algum momento. Se essa teoria controversa estiver correta, pode ajudar a solucionar o mistério da origem de algumas das epidemias mais mortais.